Quando eu falei que para um câncer social ou para uma pessoa que fez algum crime ou quando uma pessoa, né, é um estuprador, matador, traficante, né, terrorista, essas coisas assim, né? Terrorista chega a ser o maior de todos, mas em países que não tem pena de morte, né, existe cadeia, existe prisão, né? Que a pessoa pode ficar lá 30, 40 anos, né? Existe prisão e existe direitos humanos, né? Então, mesmo que a polícia seja o controle da população, não é a polícia que tem, né? Piorou o governo, né? Até se fosse um país que tivesse pena de morte, aceitar, né, uma cirurgia no cérebro de uma pessoa para poder tirar, né, ter a retirada de uma glândula pineal, né, ou qualquer outro tipo de cirurgia em desconstrução, né. Piorou um tratamento de choque elétrico, né, porque um ser humano que passa por isso, ele não vai ter consciência, né, do tipo, por que eu tô passando por isso, né. Ele tem que ter a consciência, né? Igual você está indo para a cadeia porque você fez tal ato, né? Porque você fez tal coisa, por isso que você vai para a cadeia, né? E mesmo lá na cadeia, na prisão, nem os carcerários, né? Não têm o direito de usar dos presos, né? Mesmo que muitas vezes tem presos, presidiários que alguns pela sua conduta acabam agindo, né? De tal forma até com outros, mas não dá o direito, né? E a lei de retratação das negligências fala justamente também em cima disso, né? E em cima também de policiais que não só trabalham na milícia, né? Mas também policiais que usam abuso do poder, né? Porque são policiais e agem da forma nem que seja por debaixo do pano, né? E é aqueles policiais que faz queima de arquivo, né? Então, depois quando eu conseguir, né, se eu conseguir relatar toda a minha história, né, eu vou relatar toda a questão dos erros que Rick teve comigo, né, e vou entrar em detalhes sobre essa questão da lei, né, detalhadamente o que é a lei de retratação das negligências, né, e o que é que ela abrange, né, e vou colocar, né, sobre essa questão também da do que eu entendi, né, sobre as vivências que eu vim tendo, né, e eu vendo em cima do meu dom, né, sendo mais sensível de todos os irmãos, o que é que pode ser mudado, né, por ter muita coisa errada ainda, né, e muita coisa ultrapassada nesse mundo ainda, né, para que os rancres possam ajudar os crackers e os crackers os rancres. Eu vou detalhar sobre isso, né, e falar também sobre a questão dos livros, né, principalmente os livros voltados ao mundo que eu vim, né, que tem muita coisa que precisa ser mostrado que está ultrapassado, né, e o porquê, né, e vou explicar, né, sobre como é que uns podem ajudar uns aos outros, né. E vou relatar sobre essa questão da lei, né? Tudo que eu vim passando, né? Médico botando relatório de esquizofrenia, toma medicamento, que é uma coisa que a mãe quer, né? Pra ficar dormindo, como eu já vi ela comentando com Virgília. Tem dias que parece que o remédio faz efeito, tem dias que o remédio parece que não faz, entendeu? Que só remédio não dá, que tem que fazer mais alguma coisa, né? Que é logo a cirurgia. Como Simone perguntou pra enfermeira, né? Do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. O que você pode fazer pela gente? Ela, na terceira internação, tratamento de choque elétrico, né?
E sendo que tratamento de choque elétrico é, só voltou no país, né? E só tem 3 lugares, 3 cidades no país, eu já até já estudei sobre isso, né? Que faz tratamento de choque elétrico, mas com o aparelho supervisionado pela Anvisa, tá? Não é um método como antigamente, né? As sessões, e é para pessoas que têm depressão, em caso gravíssimo, né? Para poder emanar os elétrons, né? E ativar, né? Os neurônios. Porém, logo no início a pessoa ela vai ficar meio que atordoada e não sabendo onde é que ela está. E é com anestesia, né? E não é não sei quantos volts para a pessoa ficar de tal forma de perder, né, a memória, né? E depois de um tempo ela vai voltando a memória com o tempo. Esse aparelho aí que essa enfermeira falou lá do Hospital Psiquiátrico Girando Moreira, né? Eles podem esconder o aparelho, mas tem um aparelho lá, né? É antigo, não é supervisionado pela Anvisa, entendeu? E eu fico observando quando ela contou isso pra Simone, né? Você vê que já foi tudo direcionado, né? E foi aí que, na segunda internação, né, que deu PS, como se fosse tentativa de suicídio, né? Que Virgília pegou e falou, se ela vier na terceira vez, né, temos total consentimento da mãe. Como se eles quisessem fazer isso. E na verdade não, é ela que sentou com, né, minha mãe Letícia que sentou com Virgília e explicou o que ela queria, né? E Virgília, devido a várias situações, quis ajudar, né? Mesmo vendo que não é o certo, né? Por isso que eu falei pra Letícia, aí não seja lá com quem for, só que depois eu entendi de Virgília, né? Não seja lá com quem for de lá do Hospital Psiquiátrico de Ana Moreira. Ela ficou me olhando. Eu falei, mas eu sei que é Virgília, porque se você não sabe, Virgília não vai virar a entidade que vaga. E quando ela morrer, ela vai levar a essência dela. Não é só a memória, não. A essência também. Né? Porque existem seres muito sensíveis e existem seres com outros tipos de dons também, né? E consegue ver só na pessoa, né, o que ela já fez, né? Foi o que eu falei pra ela, todo mundo não quer ver Jesus Cristo, né? Ele é sensível. Eu sei que ele é porque ele chega a ter dons de cura no espírito dele, né? Você acha que ele não vê quem é a pessoa? Lógico que ele vê, né? Eu tô falando de Jesus Cristo porque é a referência que muita gente, né, é que mais conhece, até pela história dele, ele ter vindo e tudo, né? E tem análogos, total analogia que consegue ver, né? Não tem só aquele menos evoluído, mas tem muitos evoluídos também, né? Foi o que eu falei pra Letícia. E foi como eu disse, que se eu fosse, como eu fui passada como prostituta, né? Eu falei, se Divaldo Franco me visse, né? Que eu já vi como ele é, né? Ele ia ver em mim, ele ia ver que eu não tenho nenhuma parte escura na minha parte do útero, nem genitária. Porque eu nunca me prostituí. Entendeu? E nem nunca peguei doença venérea. Porque quando você pega, vai pro espírito, né? Eu sempre me cuidei, na verdade, né? Eu falo de doença venérea na parte, né, genital, essas coisas. Eu sempre me cuidei, na verdade, para que não afete, né, o meu espírito. Tanto que quando aconteceu essa situação comigo, né, que eu vou explicar sobre a minha história da minha vida, né, vou falar sobre essa questão do porquê que eu vim tendo, né, essa questão do aborto, né. O primeiro eu falei, né, que foi por causa de Letícia, né. Tanto que a clínica estava lá, registrada, até no nome dela, né. Só que fechou a clínica, né. A clínica foi fechada, não existe mais, né. E eu acho que até o médico morreu e tudo, né. Ele já era muito velho.
E, e não é só isso, né? A espiritualidade também viu que foi ela, né? E que não é tão complexo assim, porque muita gente desencarnando, né? A pessoa que pensou na mão esquerda fica do lado da direita. Não é polaridade de direita e esquerda, não. Né? Tem muita gente aí que em seu espírito lembra, né? Que existe um corredor e primeiro vem um lugar e depois por último outro, né? E não é um lado escuridão e outro clarão, né? São energias diferentes e luzes diferentes, né? Então, dá pra ver, né, quando a pessoa ela vive dessa forma, né? Que tem pessoas que se prostituem, mesmo que ela seja muito bonita, tenha plástica e tudo, se você conseguir ver o espírito da pessoa, ela meio que anda assim, é um negócio estranho, né? E sempre parecendo que o espírito é doente. Por isso que Belian falou para mim e para Gabriela quando veio Henrique uma vez, né? Que mesmo que passe por qualquer dificuldade, nunca se prostituam, né? E Kiriri, né, é uma entidade que é um irmão espiritual, né? E ele olha as pessoas atrás do espelho, né? E ele, quando veio Henrique, ele falou, Denise, eu observo você atrás do espelho, né? Que é o que eu digo para a Letícia direto, eles observam, entendeu? E uma vez Henrique me disse que a gente é mais observado do que qualquer outras pessoas, né? Então, para ele chegar ao ponto de avisar as coisas antes de acontecer, é porque, e na época eu não conseguia entender, né? É porque eles já vinham observando, né? Então é isso. Então eu. E que teve até essa situação, né? Isso que acho que teve minha voz dizendo, eu sou uma criança grande, né? Que quando ele veio o Henrique, ele falou, né? Que ele era uma criança grande. Aí botaram essa situação em 2018, eu nunca vou me esquecer. Agora eu entendo como é, né? Botou minha voz lá, dizendo isso. E ficou as filhas de Cíntia, porque eu sou uma criança grande, né? Eu sou uma criança, né? E depois elas ficavam se perguntando, como será que ele é? Como será que ele é? Né? Aí eu falei pra ela, vocês são tudo curiosas, né? Aí eu falei, ele é um espírito muito bonito. Né? Ele fala assim, mas na verdade ele é um homem, ele é muito bonito. Né? Só que eu vi como é que até as crianças são direcionadas para isso, né? Mesmo que hajam com esperteza e queira mostrar que não são, mas são. Né? E depois quando o Letícia falou palavras vão ao vento, eu entendi, é porque vai tirar para não ter provas. Eu entendi muito bem. Né? Então, e por isso que eu falo da regressão, né? De memória de idade. Né? Que inclusive ainda falei para ela, que eu disse para Felipe, porque Belial na casa de Felipe me disse, né, que era para eu reforçar meu pedido do INSS, né? Eu falei isso na verdade porque eu estava observando o jeito dela, né? Do tipo, será que ela faz as coisas só porque eu falo o que eles disseram antes? Ou tem coisas que ela mesma que faz, né? Que na verdade Belial não me pediu isso, né? E eu comentei isso até com o próprio Felipe, porque eu queria entender, né? Quando eles disseram Denise, Felipe é igual a Danilo, né? E mandaram eu observar o pai de Felipe, né? E aí quando o pai de Felipe falou assim, vem aqui pedir lagartixa. Aí eu fiz isso. Eu falei, não entendi, será que Felipe falou alguma coisa? Eu não entendi, né? Aí eu fiquei observando. Aí eu fui e falei, né, isso pra Felipe e fiquei observando. Né? Na verdade, Belém não me pediu isso.
Até porque essa ideia de sustentar a INSS não foi minha, né? O que eu pedi a eles, na verdade, foi para um dia eu poder fazer minha faculdade de medicina, né? Que é o que eu sempre quis, que é o que eu peço desde muito tempo, né? Não fui pedir para fazer faculdade, né? O meu pedido foi totalmente diferente, né? Não é vem aqui pedir uma faculdade, não. Meu pedido não é assim. E quando eu chegar se eu conseguir chegar, né, para poder relatar minha história toda até o dia 2021 agora, né, 2018 que foi quando aconteceu isso, eu vou fazer o meu pedido que foi feito. Eu vou dizer como foi, né, como é o meu verdadeiro pedido, na verdade. Né? E é isso, e depois de tudo que eu vou explicar sobre a lei e o que é em relação à mudança. Né? Como é a mudança, na verdade. Né? Para que um possa ajudar uns aos outros. Eu, de certa forma, eu agradeço a todas essas pessoas que fizeram eu passar pelo que eu estou passando. Né? Principalmente pessoas da minha família, porque fez com que, apesar de toda a dificuldade, né, e mesmo com toda essa situação em cima de mim, fez com que eu visse, né, a vida e visse que mesmo que eu tenha me ferrado, né, como o Belial falou, nem sempre as pessoas precisam se fuder para poder aprender, né? E mostrou pra mim que eu tive que me fuder para poder aprender, né? E o anjo do outro lado me mostrou, né, que Gabriela tinha se fudido, né, e aprendeu. E eu entendi, né, que na verdade eu agradeço, sabe? Eu agradeço. Primeiro que o seu Vice Henrique, eu não falo isso de ironia, né? Eu iria dar um abraço muito forte nele e iria agradecer do fundo do meu coração por tudo que ele fez, né? Que ele fez não, né? Que os erros que ele cometeu em cima de mim, né? Porque graças a isso, eu mesmo me ferrando, né? Eu acabei aprendendo coisas que fez eu mudar como pessoa, né? Até como ser humano, né? Até alguns erros que eu tinha comuns, né? E conceitos, eu acabei aprendendo que as coisas não são assim, né? A mesma coisa é sobre minha mãe, né? Eu agradeço muito a minha mãe porque, apesar dela ter agido dessa forma comigo, ela fez eu acordar, sabe? Eu agradeço a Simone, eu agradeço a todas essas pessoas da família, né? Eu soube que teve até pedido para minha mãe biológica, né? Com minha voz. Então, eu soube não, eu percebi, né? Eu agradeço porque fez eu acordar, sabe? Fez eu ver, né? Eu agradeço pela forma como fez agir comigo e eu pedi a Felipe, né, sobre o pedido e depois eu vi, né, pô, tem coisa ali que não tá certa, tem coisa que tem que mudar, tem coisas que não tá bem, né? O raciocínio que eu fiz de reconstruir um ser humano em base do que eu vi ela pensando aqui, como desconstruir, né? E eu falei, se eu não morrer, eu vou ter que passar por isso e meu filho passar por isso se não morrer, né? Por isso que eu fiz, né, essa análise, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Desde que haja prodígio, sempre vai haver apreensão do desconhecido, né? Seja de um lado ou do outro, né? Pessoas de um lado ou pessoas do outro. E eu não sei tudo, né? Eu aprendi muita coisa do outro lado vendo em cima das coisas que eu passei,
né? Mas tem coisas que, fenômenos que eu não sei o nome, né? Tem coisas que nem tudo também eu sei, tudo também não, né? Como eu não condeno Henrique dele também não saber tudo, né? Teve coisas aí que faltou ele estudar um pouco, mas talvez ele não tivesse outra pessoa para poder, né, ter uma orientação, né? Porque como os âncoras são mais fáceis, porque nasceram mais para a espiritualidade poder vir, né? Por isso que muitos, né, construíram igreja, construíram templos, construíram, né, essas coisas todas, casas espíritas e tudo, porque para eles foram mais fáceis, né? Não foi só questão de alguns casos de igreja que foi só para poder aquisitivo, né? Só por dinheiro, não, né? E já os crackers fica mais difícil porque nasceram muito poucos, né? Por isso essa questão de juntar os irmãos, né? Fica mais difícil. E devido às coisas que eu vim passando, eu percebi que com a lei que eu fiz, muitos vão nascer, né? E percebi pelo que eu aprendi do outro lado que também o outro lado precisa de ajuda e nosso lado também precisa de ajuda, né? E que pode existir sim esse equilíbrio, né? Não só no mundo espiritual, mas também aqui. E eu falo no mundo espiritual porque para cada pedacinho da personificação da mão esquerda, que é dividido como se fosse países, né? Existe alguém lá do outro lado da personificação da mão direita que é responsável por pessoas que vão para lá, né? Então, existe um equilíbrio, né? Existe. E tem muita coisa que precisa ser renovado, precisa ser mostrado, né? E como é que um pode ajudar o outro, né? Existe essa situação. É bem verdade que eu fazendo esse vídeo aqui, depois quando eu botar lá, abrir meu Instagram, né? E com certeza os olhos vão vir todos em direção ao Facebook e YouTube, né? E com certeza vai ter gente que vai querer, né? Principalmente da família, né? E com certeza, eu tenho certeza que minha mãe também vai estar no meio dessa, né? Para querer ver como é e raciocinar como é que pode mudar os dois mundos e como é que tem que fazer, né? Mas não é só isso, né? Foi o que eu vi em cima do meu dom de verdade. Eu falo dom o tempo todo porque é como eu sou, infelizmente, né? Foi como o Rodolfo falou, Denise, seu dom é tão bonito, né? E devido a essa situação que Letícia vai fazer comigo, eu vou perder tudo, né? Que eu poderia estar ajudando, até no mundo espiritual, outras pessoas, né? Mas eu não vou poder fazer isso. E não só ajudando em termos do dom, mas também ajudando em raciocínio, né? Não é raciocínio, pelo que eu vi, né? Na verdade, eu raciocínio em cima, mas na verdade foi o que eu vi, né? O próprio mundo, né? Dos âncoras e como os âncoras podem ajudar os crackers e os crackers os âncoras, né? Não só aqui, mas no mundo espiritual também. É porque existe uma deficitária também no mundo dos âncoras também, né? E no mundo dos crackers também tem. Aí eu vim entender quais são. É isso.